E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas para fiscal de contrato, né? Fiscais do contrato, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, né, eu vou aqui só dar algumas dicas do que eu fiz em relação ao saldo, tá? Eu falei muito aqui de saldo, mas agora eu formatei, né, e eu vou dar um resumo final aqui. Muito importante controlar o saldo, por quê? Porque senão você pode ficar sem o serviço. A contratante pode ficar sem o serviço. É igual o limite do seu cartão de crédito, tá? Então você precisa controlar. Basicamente é a mesma ideia. Você precisa controlar. E o que é que seria o aditivo no cartão de crédito? Entrar, não é? Ou na conta corrente, enfim, você pagar juros, entrar no cheque especial, isso você não quer. Eu acho que ninguém deseja pagar juros, né? Quer pagar juros. Mas se você não tiver cuidado no seu contrato, você vai sim, você pode pagar algo a mais do que está no contrato. Tá? Então, é muito importante você não fazer isso. É você controlar, é você estar o tempo todo fazendo a gestão. Tá? E o saldo ele tem um papel muito importante. Lembrando que as linhas, né, da PPU, né, planilha de preços unitários, então tem a descrição do serviço. Igual no seu cartão de crédito tem lá, né, na sua fatura, cada linha e tem um valor que você gastou. E tem um limite do cartão. Então você precisa fazer o controle. Isso aqui é o controle financeiro, para que você não fique sem o serviço. Então imagina que você está gastando, quando, epa, não tem dinheiro para pagar a conta de energia. E agora? Então é muito importante fazer o controle. E aqui eu fiz aqui um resumo, né, um quadro básico mostrando as principais características. Então, a primeira, você precisa coletar os dados básicos, né, do contrato. Gustavo, quais são os dados básicos? O período inicial e final, né, ou seja, o período total do contrato, com data inicial e data final, você vai ter a quantidade de dias. Você tem que ter a quantidade de dias corridos daquele contrato, ou seja, quantos dias já se passou desse contrato. Você precisa ter o avanço de prazo, ou seja, qual é o prazo, né, que esse contrato ele tá. Então vamos supor, contrato de 2 anos. Se terminou um ano, ele chegou em 50%. Então você precisa fazer esse controle. O que é que você precisa fazer o controle? Do consumo de cada linha. Essa linha aqui chegou em 50%, 30%, 20%, em 75%, está perto de terminar em 90%, então você precisa fazer esse controle. E lembrando que é, é importante, além de controlar o consumo, controlar dois alertas importantes: alerta de aditivo e alerta de baixo consumo. Muito importante calcular alerta de aditivo, porque senão vai chegar uma data que você não tem mais dinheiro para pagar. Resumindo é isso no contrato, não tem mais saldo contratual. E baixo consumo. O baixo consumo pode representar uma baixa capacidade da contratada de fornecer aquele serviço. Por isso que ela está consumindo menos. Então, não é que, tô folgado, tem um saldo no contrato. Não. Você contrata, você quer gastar, né, o máximo que você pode para ter o serviço contratado. Você previu aquilo ali. Não é que você tem que, não é que você tem que gastar tudo. Mas quando alguém previu lá atrás, ele previu a necessidade, tá? Então aqui o gastar não é ruim, o gastar é bom, gastar dentro do contrato, porque você contratou. Alguém escreveu, passou meses escrevendo, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Imagina você vai se planeja para fazer as compras, não é? Aí você coloca a lista da feira. Aí você só volta com a metade. Foi bom ou foi ruim? Aí você diz, foi bom, gastei só a metade. Sim, mas você vai ficar sem as frutas, vai ficar sem a verdura, vai ficar sem as coisas dentro de casa. E aí? Não é? É a teoria do Júlio, né? O camarada foi vender a televisão para ele e disse que, olha, eu te dou um desconto de 50%. Ele disse, se eu não levar a televisão, eu tenho 100% de desconto. Então não seja um fiscal de contrato Júlio. Você precisa ter o controle financeiro, mas você precisa consumir o contrato. Senão você não vai ter o serviço. Não adiantou nada, não gastou a televisão, mas também não assiste nada em casa. Então, a gente não quer isso. O fiscal do contrato, ele tem que incentivar o consumo do contrato. O consumo dentro dos critérios do contrato. O que mais a gente vê é a contratada nem atende e o fiscal tá nem aí. Não passou do limite do contrato, então problema. Não, você precisa atuar.
Pode ser uma baixa capacidade de mobilização, de atendimento a alguma demanda. A contratada pode estar com algum problema, o equipamento pode estar quebrado. E você está sem o serviço. Aí você diz, tô de boa aqui. Não, você precisa incentivar o consumo, tá? Então por isso que é muito importante ver o alerta de aditivo, ou seja, se está consumindo muito, consumo excessivo e se vai chegar ou não até o final do contrato, se o ou se está com baixo consumo. Pode representar uma baixa capacidade da contratada, né, de executar aquele serviço. Então, essa análise de linha que você. Análise de saldo que você precisa fazer, é muito importante você fazer essa análise de saldo. Tá? E no próximo vídeo, nós vamos tratar das análises de pendências da contratada. Então, o que é que você precisa ver? Ações, gestão, né? Então é muito importante. E eu falei muito de auditorias aqui, lembra? Essas pendências serão frutos de auditorias, resultados de auditorias. Então você precisa estar realizando as auditorias. Então aqui eu estou fazendo as planilhas, mas sabe que o resultado, não é? O resultado das auditorias é a planilha de pendências. E a pendência com prazo, com descrição, enfim. Próximo vídeo a gente fala mais sobre isso, tá certo? Valeu e abraço.